A velha mídia militante tentou de todas as formas possíveis esconder a verdade sobre o atentado contra Donald Trump em seus noticiários no Brasil, distorcendo os fatos e ocultando a gravidade do incidente por se tratar de um político de direita atacado por um esquerdopata. As matérias publicadas foram tão absurdas e vergonhosas que chocaram até os americanos. O renomado jornalista Augusto Nunes não se calou diante dessa situação e, em uma análise contundente, escancarou a verdade. Nunes desmascarou todo o sistema midiático vendido para a esquerda, expondo suas injustiças e a conivência do Supremo Tribunal Federal, STF, que finge não ver o que está acontecendo. Veja o vídeo. E Augusto, antes de te ouvir, eu quero trazer, então, agora o que a imprensa tradicional repercutiu a partir do sábado, aí a gente abre aqui para discussão. A grande imprensa foi duramente criticada pela cobertura do atentado contra Donald Trump. Para o jornal o Globo, Trump caiu do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. A Globo News foi na mesma linha. Estados Unidos, Trump cai durante comício de campanha. O G1 informou o seguinte: comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro. Mas não foi só o Grupo Globo que agiu dessa forma. A Jovem Pan destacou em seu canal no YouTube: Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. A manchete da Folha de São Paulo foi a seguinte: Trump é retirado de comício após sons similares a tiros. Ex-presidente passa bem, diz campanha. No UOL, a manchete foi a seguinte: barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. O Estadão praticamente culpou Trump pelo atentado que sofreu. Informou o jornal em trecho do editorial, aspas: não se pode dizer que era imprevisível em um contexto no qual o recurso à força das armas tem sido estimulado pelo próprio ex-presidente como meio de afirmação política desde o fatídico dia 6 de janeiro de 2021, fecha aspas. Augusto Nunes, boa noite. Esses são só alguns recortes aqui que a gente separou. O gabinete do ódio não é administrado pela direita? Vai atirar no presidente que representa a direita? Pois é, são muitas controvérsias. Então vamos começar agora só. Olha, me perguntaram há alguns anos, aí quando eu parei, não quis mais exercer cargos de chefia, perguntaram, por que você não quer mais? Eu fiz as contas, eu fechei entre primeiras páginas e capas de revista, eu fechei mais de 7.000. E evidentemente atentados apareceram. Em alguns atentados ocorrem no mundo e ocorreram no Brasil. A gente sempre acha que não vai acontecer mais, né? Que é uma coisa bárbara demais para continuar interferindo nos rumos do mundo. Mas acontece. Né? A minha infância foi marcada pelo atentado do que matou o John Kennedy. Todo mundo da minha geração lembra onde estava no momento em que recebeu a notícia. Em 68, Martin Luther King e Robert Kennedy também morreram. No Brasil, a gente teve a morte, o atentado contra o Pinheiro Machado, o senador, que era uma grande figura da República, tido como o homem que dava ordens a presidentes. Isso foi em 1917, 18, não me lembro exatamente o ano, mas ainda na infância da República. Em 54 tivemos o atentado contra o Carlos Lacerda, que matou o Major Vaz, major da Aeronáutica, que servia de segurança voluntário para o Lacerda, e a crise provocada por isso resultou no suicídio do Getúlio, que é bom que se frise, não sabia do atentado, foi feita a revelia dele e ele acabou pagando com a vida. Isso aí. E a gente fala, estuda o atentado contra o Júlio César, faz parte da história. Isso aí, Lincoln, né? Os Estados Unidos não foram poucas as vítimas de atentado, artistas também, John Lennon, tudo bem, acontece. Eu estava vendo, quando começaram essas desinformações,
Se desinformação é crime, isso aí é prisão perpétua. Porque eu não entendia nada. Eu não entendia mesmo. O que aconteceu? Eu estava em Taquaritinga, eu estava procurando ali notícias e vi essas coisas. Eu falei, mas vem cá, houve ou não? Por quê? Aí eu me dei conta de que, desde o primeiro atentado até este último, você conta em centenas, talvez milhares pelo mundo, você pode usar 10 palavras no máximo para noticiar isso aí. É mais ou menos assim. No atentado, fulano morre em atentado, atentado mata fulano, atentado mata tantos, fulano escapa de atentado, sempre cabe em uma linha de jornal e em 2 de revista. Isso aí que foi feito pela imprensa brasileira e também por vários órgãos da imprensa mundial, é sem precedentes. Eu nunca vi mais um motivo para vergonha. A vergonha que eu sinto de ver não só gente da minha geração, mas os redatores de primeira página. Todos sabem, porque recebem ordens, que eu nunca recebi, nunca permiti que isso acontecesse, é quem orienta é o número 1. Se não tem patrão, é o número 1 da redação. Mas você escreve na manchete, o pessoal lá, quando eu trabalhei no Estadão, 0 Hora, Jornal do Brasil, eles escreviam a primeira manchete, a manchete que eu determinava. Passava por mim. E era assim. E se eu fizesse isso, é porque eu tinha recebido e acatado uma ordem escrota, essa é a palavra, do dono do jornal. Não existe dono de jornal nem no Globo, hoje, nem na Folha, nem no Estadão. Então é o responsável pelos editoriais, ou o diretor. Pouco me importa se eu tenho ou não ligações com eles, nem sei direito quem está trabalhando em redações. Mas isso é motivo de vergonha. Ninguém, começando por eles, acredita em som parecido com tiro. Suposto, peraí, o tiro é referência. Você diz um barulho parecido com tiro, como você ouve um rojão no ovo, você ouve alguma coisa diferente, porque o tiro é referência, ninguém se engana com o barulho do tiro. Jornalista que cobriu qualquer roubo, assalto, treino de policial sabe qual é o som do tiro. Quem já atirou com revólver sabe qual é o som do tiro. Não existe isso. Suposto que... Aparece um suposto aí em uma das manchetes que foram lidas. Supostos sons de tiros. Por exemplo, supostos sons de tiro. Mas o que é isso? Como é que você supõe? É um rojão que falhou? É um caramuru novo que não deu certo? Então, tá aqui. Após supostos sons de tiro. O que se nega, o que acontece é o seguinte, é negado a um candidato acusado de representante da direita antidemocrática, fascista e portanto, um futuro assassino da democracia, é vedado a ele sofrer um atentado. Ele não sofre atentado, ele só pratica. Ele só pratica. Haveria esse tipo de conversa fiada se a vítima fosse o Biden? Se o alvo fosse o Biden? Não. Não. Se fosse o Lula? Não. Se fosse o atentado ao que o Bolsonaro sofreu e que foi visto por todo mundo, tem nada de suposto. Ali foi uma coisa escancarada. Ele inspirou um documentário que nega que tenha havido um atentado no Brasil. Agora, o Lula, imagine, mas se você urra berrando alguém, eles acham que é som de tiro e de grosso calibre. E prendem meio mundo. E o Supremo, então, prende uma cidade.
Tava toda a Pensilvânia estava presa numa hora dessa e entregue a uma autoridade brasileira. Agora, o serviço secreto que entregaram, fazendo uma coisa dessas com essas mulheres, como a Ana lembrou, estão atendendo a alguma cota. Temos que ter mulheres menores que o presidente, porque também, né, você tem de pensar, você não pode ter preconceito contra anão, nem contra pessoa de baixa estatura. Então, por que não? Agora, me bota uma coisa dessas, quando a gente vê que, apesar da experiência e da competência dos agentes que nós vimos em ação, no caso do Kennedy, por exemplo, apesar disso acontecem coisas desse tipo, você bota aquelas mulheres, tá? Que aquilo sim, eu acho que aqui é o suposto revólver. Essas não sabem nem onde botar no coldre. Enquanto você via os agentes, no caso do Kennedy, eles estavam em ação. E não conseguem. Eu vi há pouco tempo como é que funcionam as novas miras. Fiquei impressionadíssimo. Não há como errar, quase. A mira, ela se fixa. Se fixa, você aponta em qualquer direção, ela vai e se coloca no lugar. Ele escapou, só pode agradecer a Deus. Porque é raríssimo alguém colocado diante de uma mira dessas escapar. Então, o que houve foi também um atentado contra a verdade praticado por quem está se especializando em escondê-la e que resolveu que o crime futuro de qualquer pessoa de quem você discorda, por não ser de esquerda, qualquer assassino futuro, se sofrer um atentado, não será tratado como vítima de um atentado. É esse o recado que passou a moribunda imprensa brasileira para os seus leitores, cujo número é cada vez menor.